A palestra original chamava Monitorando o Erro em Go, aí o Francisco deixou um nome mais bonitinho ali. Bom, é mais simples, o caso que eu vou falar agora é mais simples do que a primeira palestra, principalmente eu acabei preparando de uma forma mais simples também. Eu tenho participado de vários meetups esse ano de Go e vi bastante gente nova que tem começado, então se alguém quiser colocar alguma coisa durante o tempo que eu for falando aqui, fazer alguma coisa diferente, tiver uma boa prática melhor, pode me interromper e colocar, seria bem interessante para a discussão aqui. Bom, eu trabalho como engenheiro de software numa empresa chamada Finanças 360, é uma startup basicamente, a gente saiu na lista das 100 Startups to Watch 2019. O nosso foco é um sistema financeiro com conciliação de cartão, tudo integrado para pequeno e médio varejista. Se alguém tiver interesse em dar uma olhada, conhecer a empresa, estamos lá no InovaBra. E aí tem uns contatos, GitHub e LinkedIn, se alguém quiser me adicionar. Até é legal, tem uma opção do LinkedIn, se vocês quiserem habilitar lá na sua área, para a gente poder se comunicar, não sei se todo mundo conhece. Vamos deixar habilitado para a gente fazer a conexão. Bom, aí antes de falar do erro tracking, eu pensei em dar uma introdução de como fazer tratamento de erros em Go, principalmente para quem está iniciando. Quando eu comecei a mexer, eu achei um pouco estranho. Eu vim de um background de Java, de C#, PHP. Lá a gente faz tratamento de erro geralmente com um try-catch. E cadê o try-catch em Go? Não tem. Apesar de ter uma polêmica aí que na versão 2 estão tentando colocar o try, pelo menos. Mas enfim. Em Go, o tratamento de erro é bem simples. Basicamente, a função ela vai retornar no mínimo 2 parâmetros. Ou um parâmetro se você não retornar o erro, mas o retorno em si e o segundo, o último parâmetro, é o erro. Geralmente você vai fazer esse tratamento com if mesmo. E aí você faz alguma coisa com esse erro. Aqui no caso ele está logando, mas enfim, mais para frente a gente vai ver como capturar esse erro de uma forma mais interessante. Aqui embaixo tem um exemplo 2, que ao invés dele fazer esse log, ele está dando um print na tela e encerrando a saída. Uma outra forma que pode acontecer é o panic, mas o panic ele basicamente vai interromper o programa. No momento que gerar o pânico, ele vai interromper e teoricamente seu programa vai morrer. Teoricamente porque mais para frente eu vou mostrar que é possível se recuperar com um pânico. Para falar sobre a recuperação do pânico, tem essa funçãozinha aqui, o defer, que basicamente ele é utilizado para atrasar a execução de uma função. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de conexão com banco de dados. Então, se ele conseguir realizar a conexão com banco de dados, ele já pede o atraso do close, mas o close não vai ser executado nesse momento. Ele vai fazer a inserção, vai continuar toda a execução. Depois que ele concluir essa execução, quando a função for finalizada, ele vai executar esse defer. E vou mostrar um exemplozinho aqui, porque isso daqui é uma coisa rápida. Se estiver meio ruim de ficar trocando entre apresentação e exemplo, eu deixo tudo para o final. Vamos lá. Aqui, só para ver a saída em console, eu fiz um defer aqui de um print na tela, chamando 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu não chamei o defer, chamei o 6. E para quem não conhece, o comportamento esperado é chamar 1, imprimir 2, imprimir 3, 4, 5, 6. Mas na verdade ele imprime invertido, porque ele basicamente ele coloca numa pilha. Dando spoiler ali. Ele coloca numa pilha de execução. Então ele colocou o 1, o 2, o 3, depois ele vai desempilhando. Então aqui ele chamou
o 6 porque ele não está nessa pilha, e depois ele foi desempilhando, 5, 4, 3, 2, 1, após chegar no final da função. Geralmente a gente utiliza esse recurso para fazer liberação, né? Fazer liberação de algum recurso, fechar conexão com banco de dados, fechar arquivo, etc. E o recover, eu mostrei o defer porque para a utilização do recover, para ele se recuperar de um programa, o defer ele vai ser importante. Então assim, essa é uma forma de que se o panic acontecer, você consegue se recuperar, ele vai executar essa instrução, será a última instrução a ser executada. Você pode enviar um log para algum lugar, ou você pode tentar recuperar seu programa. Então aqui tem um exemplozinho também do recover. Opa! Aqui basicamente, deixa eu executar. Aqui ele logou que a conexão falhou. Se eu não tivesse essa recuperação, deixa eu tirar esse carinha daqui. Bom, aí ele dá um stack trace aqui, mas eu perdi esse cara. O programa morreu e não dá para fazer mais nada ali. Com isso aqui, eu consigo recuperar e posteriormente fazer alguma coisa com isso. Então mais para frente a gente vai ver uma forma de monitorar esses panics na ferramenta que eu vou apresentar. Aqui nesse exemplo 2 é uma forma de manter o programa em execução. Então deixa eu executar aqui, cadê? Aqui. Então aqui, ó, ele faz tá sorteando aqui para ver quando que ele vai falhar ou não. Uma falha fake, né? E o programa ele tenta se recuperar e executar com sucesso. Então, por exemplo, aqui é como se fosse uma emissão de uma nota e ele falha, só que ele tenta se recuperar, faz esse recover, executa de novo até ter um sucesso. Eu poderia falar, tenta se recuperar por 3 tentativas, senão você encerra, como se fosse um circuit break, para não ficar em loop infinito ali tentando se recuperar e nunca vai se recuperar. Cadê a execução? Deixa eu executar de novo. A execução agora foi maior. Mas o objetivo aqui é sempre tentar atingir o sucesso. Bom, aqui é uma forma de você lançar erros em Go. Existe essa lib da Stand Library mesmo, chamada Errors. Basicamente você cria um new com uma string, com uma mensagem, alguma coisa do tipo. Aqui eu atribuí uma variável para ficar claro, então declarei tudo em cima. E quando o erro ocorreu, eu pego e chamo aqui eu lanço o erro, né? Então aqui ele está fazendo uma busca, tem os usuários, ele está fazendo uma busca por usuário. Então se eu informar um ID inválido aqui, ele não vai encontrar e vai cair aqui no último return. E vai informar esse erro inesperado. E quem estiver utilizando faz aquele ifzinho maroto para poder capturar esse erro. Aqui em cima é o caso de sucesso, na onde eu retorno o usuário e o erro retorna nil, que não ocorreu. Se o erro padrão, o default do Go não atender, você consegue personalizar e criar erros. Você pode criar o seu tipo de erro implementando essa interface. É meio engraçado, porque em Go é uma interface que você declara de forma implícita. Você não precisa falar que você está implementando a interface. Basta você... nossa, fugiu a palavra. Basta você
implementar o método, criar esse método error retornando uma string, ele vai atender essa interface. Sendo assim, você consegue utilizar no seu programa retornando error dessa forma aqui, né? Você retornaria error criando um novo tipo. Então aqui, por exemplo, eu criei um tipo com invalid argument exception. Então ele tem aqui a mensagem de erro e ele tem um inner exception, um inner error, que eu posso informar o erro que levou a dar aquele erro. Então eu posso fazer tipo como se fosse uma pilha de execução. E pode ficar mais complexo também, basta a implementação. Então aqui tem um exemplozinho de... Cadê? Então aqui ele deu um erro, aí o inner erro, o erro que gerou esse erro principal está aqui embaixo. Claro que aqui está meio fake, né? Eu forcei, mas eu encapsulei um erro no outro. Eu fiz um wrapper ali de um erro em cima do outro. Na biblioteca padrão do Go não é possível fazer isso. Bom, e o stack tracing, que aí vai ser importante lá para a ferramenta que eu vou apresentar depois. Aqui o stack tracing, então, como eu falei, a lib padrão não faz stack tracing, mas existem algumas libs e eu vou apresentar o Sentry, e o Sentry ele dá suporte a 3 bibliotecas de erros, essa é uma delas. Não limitado a elas, mas ele recomenda utilizar uma dessas. A padrão também funciona, mas você não tem a pilha de execução. Então aqui, deixa eu mostrar só para ver a diferença entre a lib padrão e essa. Bom, por exemplo, aqui eu estou utilizando a lib que eu comentei, vou executar. Aqui no programa, ele faz algumas chamadas encadeadas, chama 1, chama 2, tá? Só para criar uma pilha de execução. E aqui no final, a última chamada retorna um erro. E aqui eu faço uma impressão desse erro. Se eu só trocar aqui a utilização da biblioteca e mandar executar, eu vou perder essa pilha de execução. A lib não vai fazer isso. Outras coisas que essa lib aqui acaba fazendo também é você envelopar o erro. Então, por exemplo, aqui se gerou um erro de abertura de arquivo, conexão de banco de dados, alguma coisa, eu posso simplesmente falar qual que é o erro padrão e coloco uma outra mensagem mais amigável. Uma coisa do tipo. Bom, só que ficar gerando erro em console não é muito legal, né? Para você monitorar isso daí, fazer tail em arquivo não é bacana. Mas às vezes acontece. Bom, então existem algumas ferramentas que você pode utilizar para fazer monitoração disso daí. Todas essas aqui dão suporte a Go. Só que aqui eu vou mostrar vai ser o Sentry. Eu cheguei até a testar um pouco das outras, mas o que eu uso onde eu trabalho, com outras linguagens inclusive, é o Sentry. E parece que é mais completa, na minha opinião, pelo menos. Não sei se alguém utiliza alguma outra e pode colocar um ponto legal em relação ao Sentry. A utilização do Sentry é bem simples, tá? O Sentry ele é uma ferramenta open source, só que você pode usar como SaaS, acessando sentry.io, se não me engano. Agora eu não lembro nem meu nome. Sentry.io. Você pode utilizar essa versão SaaS, ou se você quiser instalar em house, você pode. Eu vou mostrar depois aqui no final. Eu fiz uma instalação
e eu mostro qual que são os passos. É bem simples. Então, assim, vou mostrar primeiro a utilização de Go, depois eu vou para o Center em si. Então, a instalação aqui do Center é bem básico, só dar um get aqui do Center e, basicamente, inicializar ela. E aí ele tem um conceito lá de DSN, que é a chave dele. Colocando a chave, basta você pegar e fazer esse Capture Exception, que ele vai enviar um erro para a ferramenta. Então vamos dar uma olhadinha nisso daí rapidinho. Aqui eu coloquei algumas coisas a mais. Então aqui ele tem um sample rate que ele pode fazer um corte dos erros que ele envia. Então, se a aplicação está enviando muito erro, você pode cortar. Ele vai fazer aleatório isso, mas ele não vai enviar tudo. Com essa opção 1 aqui, significa que ele deve enviar tudo. Se eu trocar para 0,5, por exemplo, 50% é enviado, 50% não. Aqui eu quero o stack trace, né? Então, se existir stack trace, ele vai gerar esse stack trace para mim, mostrando toda a pilha de execução. E aqui eu deixei um debug ligado para poder visualizar aqui os envios pelo console. Ele também não estou mostrando aqui, eu acho que eu vou mostrar mais para frente, mas tem aquela questão de release também, que foi apresentado lá na outra palestra, que eu consigo identificar de qual release está gerando problema. Então, às vezes o problema começou a aparecer na release 1, na release anterior não tinha, por exemplo. Então, é só uma configuraçãozinha aqui e adicionar a release. Bom, vamos executar isso aqui. Está bem simples. Ó, poucas linhas de código e isso daqui é valor default, posso tirar. Posso tirar. Fica mais simples ainda. Aqui eu estou fazendo um flush, porque ele tem um tipo de HTTP para fazer a entrega, que é o síncrono, o transporte. Ele tem o transporte síncrono, só que eu não configurei, deixei o transporte assíncrono mesmo, e depois eu vou mostrar uma demozinha que faz mais sentido ser assíncrono, porque senão ele fica segurando a execução do programa, dessa forma que ele não segura a execução aqui, só que aqui como a main vai encerrar, eu tenho que pegar e falar para ele fazer um flush e espero por 10 segundos para ele poder fazer todos os envios. Bom, vamos mandar aqui. Bom, já mandou. E esse daqui ele tá, eu deixei online, mas depois eu mostro no local. Então ele acabou de mandar, só para, deixa eu apagar aqui. Bom, deixa eu só mostrar o sempre mais ou menos. Essa é a ferramenta e aqui eu tenho os projetos. O projeto que eu estou utilizando é esse daqui. Ele tem, dentro de configuração de projetos, quando eu crio um projeto, deixa eu criar um projeto rapidinho aqui. Aqui são todas as libs, todas as linguagens que ele suporta. Ele suporta coisa pra caramba. E se alguma coisa não tiver implementado aqui, nativo, você pode fazer via HTTP, utilizando a API. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no Go. Aqui eu posso dar um nome. Crio o projeto. Feito isso, a ferramenta já é bem intuitiva, ela já mostra quais são os passos que você precisa fazer para começar a capturar esses erros. Então, assim, lá já está meio que configurado, então eu só vou pegar essa chavezinha aqui e vou trocar aqui. Bom, vamos executar isso aqui. Deve ter chegado. Bom, já chegou. Então deu um erro ali. Se eu acessar esse erro, ele vai trazer mais detalhes.
Então se eu tivesse a release, ele iria mostrar qual que é a release, então ele sim. Então como não teve trace, eu já mandei o erro direto, ele está mostrando só uma linha, né? E vocês podem ver que ele mostra o código fonte, mas isso daqui só acontece se você estiver executando de um lugar que o código fonte está disponível. Se o código fonte não estiver disponível, ele vai trazer assim. Vamos seguindo. Então, aqui ele contém uma forma de contexto que é para você poder enriquecer o seu erro, para conseguir identificar, por exemplo, aqui ele dá um exemplo de usuário que está utilizando a sua aplicação. Você pode taguear o seu erro para você conseguir fazer buscas, e você pode acrescentar alguma coisa extra ali que te ajude a chegar no erro. Então, por exemplo, às vezes aconteceu um erro e você não está conseguindo rastrear com aquilo que foi coletado. Você pode, numa próxima ocasião, pegar e falar assim, putz, se eu tivesse essa informação, eu acho que me ajudaria a simular o problema. Então você vai lá e coloca uma informação extra. Então deixa eu executar aqui também. Contexto. Aqui é uma única execução. Então aqui eu fiz 3 envios. Uma enviando extras, outra enviando o usuário e outra enviando a tag. Aqui eu estou enviando separado, mas eu posso enviar tudo junto. Inclusive aqui eu estou enviando por escopo, então ele é local. Eu posso fazer um envio de forma global também. Então no começo da aplicação eu posso setar algumas informações que vai ser enviado de forma global. Deixa eu ver lá no Sentry o que ele enviou. Tem outro projeto, acho que é esse daqui. Aqui veio tudo, então vamos pegar aqui esse daqui do usuário. Então aqui ó, ele mostra qual foi o usuário que estava utilizando a aplicação, por exemplo. Ó, aqui o tracing já está um pouquinho maior, tá vendo? No outro eu tenho os extras, deixa eu pegar o do extra. Aqui foram as informações adicionais que eu enviei. E o outro ele tem a tag, né? Isso daqui, na verdade, que eu estou enviando aqui é uma informação, é uma mensagem, acaba nem sendo um erro em si. O level dele aqui é mais uma information do que uma error. Vocês até percebem. Depois eu vou enviar um erro, mas aqui ele mostra azulzinho e o erro ele mostra vermelho. Às vezes se você quiser rastrear alguma coisa. Cadê a tag? Aqui. Essa daqui? Acho que é. Essa mesmo. É de idioma. Então eu clicando aqui ele faz um filtro e se tivesse mais eventos ele iria filtrar referente a essa tag. Bom. Cadê essa aqui? Vixe, deixa eu voltar lá. Bom, ele tem o conceito de ambiente também, então você pode definir vários ambientes, porque você consegue fazer filtros por ambiente. Então, às vezes, você pode utilizar a mesma instância, utilizando a mesma chave para ambientes diferentes. E aí você consegue fazer o filtro. Aqui eu simulei um ambiente dev, você pode trocar para um prod, alguma coisa do tipo. Esse conceito de breadcrumb, ele é bem interessante, porque você consegue, de uma forma mais simples, fazer tipo um rastreamento. Então você pode ir adicionando como se fosse eventos. Quando o erro for disparado, você vai ver toda a pilha de execução que ele passou para chegar até ali. E o scope é o mesmo caso que eu tinha mostrado anteriormente. Deixa eu mostrar esse cara lá no Sentry.
e alguma coisa deu Ele ruim. tá com filtro também, né? Opa, verdade. Obrigado. Aqui está toda a execução, né? Então você pode simular como se fosse um pagamento, sei lá, um e-commerce que o usuário ele se cadastrou, fez login, aí depois realizou o pagamento e uma mensagem ali embaixo. Então você tem toda o passo que ele fez e o problema em si que foi gerado, né? E bem simples de utilizar também. Basicamente aqui você vai dando uns ads de breadcrumb. Quando o evento for disparado, todos esses breadcrumbs ele centraliza no erro. Bom, aqui é a questão da release que eu tinha comentado. Então, em Go, quando você compila, aqui eu coloquei em hardcode, mas no momento da compilação você consegue setar informações. E aí naquela compilação ele teria, por exemplo, esse valor. E você seta uma release, então seu processo de CI ele pode setar qual que é a release do projeto. Quando estiver executando, se chegar algum erro, ele vai chegar com a release e você sabe em que release que aquele erro foi introduzido. Aqui ele tem um conceito de issue owner que você consegue, através de um matching que você faz, de um padrão, você consegue falar quem que é o dono daquele erro. Então, por exemplo, aqui é por path, mas você poderia fazer por URL. Então, todo erro que chegar, ele vai chegar e vai atribuir aquele time ou a uma pessoa. E aí você pode fazer regras para disparar diretamente para aquela pessoa aquele problema. Então, deixa eu ver aqui a configuração. Tem coisa pra caramba aqui, ó. Ele é bem completo. Essa versão que eu tô é a versão de dev, então nem tudo está disponível. Mas tem bastante coisa já bem legal que dá pra sair utilizando de forma bem fácil. Aqui. Eu criei uma regra que quando chegar alguma coisa de main.go, ele vai atribuir ao meu usuário. Que no caso desse exemplo vai ser tudo, porque tudo está no main.go. Bom, e aí tem também as integration. Ele tem muita integração. Deixa eu ver se... Ele tem esses legacy integration. Eita. Então tem coisa pra caramba aqui. O que a gente usa bastante é com Slack. Então, bateu alguma coisa, vai pro Slack. A nossa estratégia geralmente é assim, se deu ruim mesmo, vai pro Sentry. Então caiu no Sentry, já cai no Slack. E o Slack não está aparecendo aqui. Não está aparecendo aqui, mas tem integração com o Slack. No Global Integration, ele tem com webhook também. Então se alguma coisa não atender, você pode utilizar o webhook. E aí você pode personalizar e fazer algum tipo de envio por aí. Então você centraliza o erro, caiu aqui, você pode disparar para outros lugares. Você pode abrir uma issue em algum lugar. Aqui eu deixei alguns links das integrações. Bom, e aí eu peguei e fiz uma demozinha para tentar fazer uma demo meio interativa para a gente poder brincar com isso daí. No ano passado eu tinha feito uma pós, eu tinha comprado uns créditos lá da Total Voice para brincar com a API de TTS deles e ainda sobrou crédito. Eu falei, vou disponibilizar aqui uma brincadeira e ver se o pessoal topa brincar. Então eu fiz uma demozinha, eu vou subir aqui um serviço, tem tempo ainda? Tem, né? Eu vou subir aqui um serviço
Aí se alguém quiser mandar requisição, ele vai mandar pro centro e a gente vê o que a galera mandou. Então... acho que eu já deixei aqui. Ó, só para falar que eu não vou capturar o telefone de ninguém e tal. Esse é o código. Esse daqui é o código. Não me batam, tá tudo na main mesmo. Basicamente ele está expondo um serviço utilizando Echo. E aqui eu tenho aqui o fazer chamada. Quando um post é enviado para cá com o número do telefone e a mensagem, ele vai tentar ligar para esse telefone. E para brincar com o Sentry, aqui é um erro que eu não estou monitorando, porque nem tudo faz sentido monitorar. Então aqui é uma mensagem que o usuário está digitando, ele digitou de forma inválida, na verdade nem digitou o telefone, eu não quero ser monitorado. Mas pode ser que algum tipo de erro ali na digitação eu quero ser informado. Então aqui eu estou logando, enviando para o Sentry que o usuário tentou digitar o telefone, mas não conseguiu, com um tipo de mensagem. Mas o erro mesmo eu estou utilizando aqui com a comunicação com a Total Voice. Quando a Total Voice falha, ele pega e envia esse problema para mim, via Sentry. Então eu vou rodar aqui primeiro. Então, por exemplo, vou apagar essa chave aqui, vou colocar uma chave inválida, só para forçar um erro, para forçar um erro ali no Sentry. Vou subir esse cara. Opa, já estava rodando. Acho que está rodando na... Bom, o HTML vocês podem ver que foi feito nos anos 90. É só pra não perder tempo com isso daí. E a brincadeira aqui é... Então, vou colocar um número de telefone. Então, por exemplo, vou colocar o meu mesmo, de forma inválida. Apesar que vai falhar lá pela key, né? E vou fazer a chamada. Então ele falou que não foi possível fazer chamada. E provavelmente... eu fui avisado disso. Então aqui você pode imaginar que é uma aplicação, é um ponto da aplicação que não pode falhar e você precisa ser avisado para isso. E, desculpa, eu troquei, aqui eu estou no Sentry local. Cadê? Eu troquei e estou fazendo a monitoração no Sentry, eu fiz a instalação local. Então aqui ele deu um erro e show, não mostrou. Achei melhor eu mudar deixa eu mudar pro outro ali, que alguma coisa não correu muito bem. Os deuses da demo não ajudou. Cadê? Ainda bem que não é só comigo. Fiz de propósito. Mas você não quebrou a chave? Oi? Você não tinha quebrado a chave? Não, eu quebrei da Total Voice. A do Sentry eu não quebrei não. Essa chave aqui de baixo é local e a outra de cima é... o que eu estava utilizando lá é o SAS. Bom, beleza. Aqui ó, ele já atribuiu, porque eu tenho lá uma regra para atribuir erros para mim. Aí você pode ver que só os erros são atribuídos, as mensagens de informação não. Aqui ó, eu fiz eu meio que envelopei o erro e deixei uma mensagem
talvez fizesse mais sentido para mim. E aqui ele tem a stack trace do problema. Eu posso filtrar também, porque aqui começa a aparecer coisas do framework que às vezes não faz sentido. Então eu posso filtrar lá no Sentry, eu consigo filtrar para ele não mostrar esse tipo de coisa. E aqui, ó, eu adicionei aquele extra data, eu coloquei a resposta que eles me retornaram para identificar de forma fácil o problema que está acontecendo. Então aqui ele falou que o access token é inválido. Deixa eu voltar aqui. Ah, legal. Eu vou ter que fazer Ctrl Z aqui. Bom, agora eu vou fazer um caso real aqui. Teste. Bom, eu bloqueei o botão aqui, não desbloqueei. Teoricamente tudo deu certo. E aí eu estou recebendo uma ligação. Enfim. Se alguém quiser emprestar o número do telefone para ver se é verdade mesmo, fica à vontade, hein? Eu vou disponibilizar aqui, ele está no localhost. A ideia de se disponibilizar aqui, na verdade, era só para brincar com o carinho, não sei se todo mundo conhece ele. Ele está aqui no localhost, aí tem uma forma de eu expor isso daqui com uma ferramenta chamada ngrok. Não sei se alguém conhece, já utilizou. É bem legal essa ferramenta. E você pode utilizar ela para poder fazer desenvolvimento de webhook local, ou apresentar alguma coisa para alguém, ou fazer uma demozinha só para usar mesmo, que é o que eu vou fazer aqui. Então aqui eu vou basicamente expor uma porta HTTP, que está no meu localhost, e ele está na porta 1323. Feito isso, ele está escutando uma porta local agora, ele está com um serviço local, que ele mostra aqui, ó. Eu vou acessar, e aí ele mostra qual que é o endereço que está disponível. Se alguém quiser brincar com isso daí, fica à vontade, só acessar. Aí eu só vou pedir a gentileza, não coloquem um número zoado para ligar, porque tá, na Bina tá meu telefone, então vocês vão me comprometer. E aí eu vou apagar os erros aqui do Center para ver se alguém também tentou colocar algum telefone inválido, alguma coisa. Oh, desculpa, eu saí do... Deixa eu apagar aqui, tô voltando. Cadê? Acho que alguém já acessou. Cadê o endereço? Olha o status dele. Deixa eu ver se está disponível aqui. Tá. Tem um formato ali, só para... O formato é DDD e o telefone. Tudo junto. Ó, aqui eu tô no URL aqui também. Falou. Entendeu mesmo? Ele falou alguma coisa? Atende para ouvir. Foi no vídeo. Ele não vai falar com a mensagem não, falou? Ele fala a mensagem que você escreveu. É mesmo?
Esse serviço aí, lá no prédio onde eu trabalho, a gente utiliza para ficar trolando as novas pessoas que começam a trabalhar. Então o pessoal entra, a gente manda uma ligação para ele, falando que a câmera identificou que ele acabou de iniciar no prédio, para ele ficar dando tchau, pulando. E os caras caem. Vou fazer isso aí, mas. Bom, não foi? Morreu. Morreu? Ih, alguém deve ter feito um. Alguém deve ter sacaneado aí. Alguém mandou muita requisição. Bom, acho que cai. Deixa eu ver se. Bom, vou desabilitar o serviço, tá? Beleza. Desabilitei. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu aqui nos erros, se caiu algum problema. Não. Todo mundo colocou o telefone certinho. Todo mundo colocou certinho, não deu pra brincar com o Sentry aí. Mas aqui o que deve ter caído foi o Unigrow, que deixa eu ver se a aplicação acho que está online ainda. Está online. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um telefone inválido, coloquei uma outra mensagem ali. Bom, e aqui foram os erros. Então, eu peguei só, mandei como informativo, que a pessoa tentou lá fazer o envio, mas não deu certo, e o outro com erro. E aí, aqui, só para mostrar, o Sentry, ele tem uma lib adicional para esses projetos. Então ele tem para o Echo, tem para HTTP, tem para o Negroni, enfim, para o Gin, que aí é a questão de adicionar contexto para enriquecer ali o tracing, as informações. Então, por exemplo, aqui eu pego um contexto, eu envio o contexto que ele está do Echo, inicializa esse hub aqui, que é do Sentry, né? E eu faço envio por ele, a partir do contexto. O que isso tem de adicional? Ele acaba adicionando aqui algumas informações a mais de... Cadê? Baixa mais um pouco. Aí, ó, tem um eco ali. Não, deixa eu ver. Eu não estou adicionando ali, não. Estou adicionando esse cara aqui. Então, ele adiciona, por exemplo, um navegador. Ele acaba adicionando cookie, toda a informação do browser ali, ele acaba adicionando headers. Então, ele acaba enriquecendo de uma forma para te ajudar a chegar naquela situação. E ele tem uma situação legal aqui, que são os filters de campos sensíveis. Então, aqui automaticamente... Cadê o... não tem o session aqui. Mas tipo token, alguma coisa assim, ele já faz um filtro e não exibe. Senha, quando o campo tem o nome de password, ou ele tem um formato de cartão de crédito, ele já não exibe. Ele pega e trunca a informação por medidas de segurança. Bom, e... Só para complementar, então assim, eu comentei que o Sentry é open source, você pode instalar ele local. Para fazer a instalação local é super simples, quando você está com Docker, no caso, basta você executar essa... Sem Docker eu não sei. Eu estava falando para os caras que depois que eu descobri Docker eu fiquei preguiçoso, não quero instalar nada. Só rodar lá e ser feliz. E é isso aqui literalmente, você executa o passo a passo disso daqui, então coloca o Redis, coloca o Postgres, gera uma key dele, coloca aqui dentro dessas lacunas aqui e beleza. Finalizou. Ele demora um pouquinho, eu não vou mostrar aqui porque ele demora um pouquinho nesse passo aqui. Esse passo aqui ele está rodando as migrações, então está subindo o banco de dados, preenchendo com as informações de startup e instalando plugins. Então demora um pouco essa execução. Por isso que eu não vou mostrar, mas executa nessa ordem aqui que funciona. E eu só coloquei aqui
de forma para ficar fácil mesmo, como receitinha, mas lá no Docker Hub, dentro do Sentry, ele tem o passo a passo aqui e é aquilo ali. Então você executa, ó, start 1, 2, 3, 4. A única coisa que você tem que ficar atento é nesse passo 4, no passo 5, que é quando ele vai expor para a web, de você poder expor a porta para você conseguir acessar da sua máquina. Mas ele até fala aqui do port mapping mais embaixo. Se você não ler tudo e já sair executando, você vai acabar perdendo isso. Mas você mata o container, ele roda de novo e tá tudo certo. Aqui eu acho que eu já deixei o port mapping configurado. Ou não. Não deixei não. Bom, e aqui tem alguns links úteis. Então, o Sentry, o Docker Hub, né, para a instalação do Sentry. Aqui a documentação do Sentry para Go. Aqui o GitHub. E algumas coisas referente ao começo lá, que era mais básico, de error e tal. Tem bastante coisa legal nesse Go by Example. E aqui é a polêmica do draft do Go 2, que eles estão querendo incluir uma nova forma de fazer tratamento de erros, que é a inclusão de try. E é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa... Eu esqueci de falar que essa apresentação aqui é feita em Go também, tá? É um projeto chamado Presenter. Acho que é esse Presenter. Ele tem um formato meio esquisitão aqui de slide. Aí você põe para rodar e ele gera aquilo ali. Então toda a palestra está aqui. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou se alguém quiser colocar alguma coisa, utiliza o Sentry, utiliza dessa forma, faça tratamento de erro de outra forma, tal, também é bem válido. Diego, você falou que dá para fazer o esquema de breadcrumbs na aplicação. Ele tem alguma limitação na profundidade desse breadcrumb? Ele tem algum limite de quantidade? Não sei, não caí nessa situação de você não conseguir alimentar mais do que tantos itens ali. Mas posso dar uma verificada e colocar lá na página do Meetup. Mas é bem interessante. Acaba ficando bastante similar ao Trace, se a gente conseguir gerar um... Mas eu acho que acaba sendo mais simples, porque da forma da sua apresentação é bem agressivo, né? Aqui é meio que referente a um erro, aí você meio que puxar o Trace. Ali você vai medir outras coisas, como performance. Eu posso também utilizar, mas não sei se é a melhor forma, né? Sim. É isso. É isso aí, galera. Obrigado. Eu esqueci de mostrar os valores aqui, mas...